Boa noite. Vamos começar mais uma live? Eu sou o pastor Jadir Davi, da Igreja de Nova Vida de Porto Seguro, Bahia. Quero pedir uma ajuda a você. Se você não é inscrito no canal, se inscreva aí, tá, no canal. E deixe aí o seu like, para dar relevância ao vídeo, para que o YouTube possa enviar para outras pessoas também, tá? Faça um comentário, acione o sino na posição todas, para você receber os próximos vídeos, e compartilhe a palavra de Deus, compartilhe a palavra de vida, tá bom? Vamos estudar a Bíblia. Eu quero falar hoje sobre a obediência. O nosso tema hoje é a bênção da obediência. E é interessante, né? A obediência é tão interessante que a gente vai ver no texto. Eu quero abrir com você Lucas, capítulo 24, versículo 49. Nós vamos ler até o 53. Lucas 24, 49 ao 53. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Amém? Vamos orar? Pai, louvamos o teu nome, agradecemos a ti pela tua palavra. Pedimos a ti, Senhor, que fale conosco e derrame graça da palavra em nossas vidas, que sejamos alcançados pela tua graça e misericórdia. Queremos aqui entregar os enfermos em tuas mãos, que sejam tocados pela tua mão poderosa, sejam curados para a glória do teu nome. Também entregamos em tuas mãos famílias que têm perdido entes queridos, que o Senhor possa consolar e confortar esses corações que choram. Oro pelas nações, entrego cada nação em tuas mãos, peço a ti que abençoe as famílias das nações. Oro pelo Brasil, Senhor, entregamos aqui a nossa nação em tuas mãos. E que o Senhor possa governar a nossa nação, Senhor. Repreenda todo o mal, que o Senhor possa derramar do teu poder, tira da nossa nação toda a corrupção, que em nome de Cristo nós possamos ter uma nação abençoada. Senhor, e a tua palavra diz, Senhor, no Salmo 33, que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Abençoe-nos, Pai. Fala conosco pela tua palavra, derrame graça em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos estudar a Bíblia, então? A bênção da obediência. Esse texto é maravilhoso. Jesus explica as Escrituras aos discípulos, cerca de 500 pessoas. Aí eles passaram a entender as Escrituras. Mas o que quero frisar hoje, nesse texto, dentro aqui desse contexto, eu quero frisar no versículo 49. Quando Jesus dá uma ordem para os discípulos. Então veja o que ele diz. A ordem foi para que eles permanecessem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E qual era esse poder? Qual era esse revestimento? Jesus estava falando do Espírito Santo, a descida do Espírito Santo sobre os discípulos. Mas a obediência é o que importava nesse momento. E isso é interessante. Porque Jesus não ia derramar do seu Espírito sobre desobedientes.
Então ele traz essa palavra, essa promessa de Deus, apresenta essa promessa aos discípulos com uma condição deles não se apartarem de Jerusalém. Eles deveriam estar juntos. E a gente vai ver que esses discípulos permaneceram juntos. Não todos. Era cerca de 500 pessoas. E ficaram apenas 120. Mas o que é interessante é que 120 pessoas receberam algo novo de Deus na vida delas por terem obedecido a ordem. E é isso que importa para você e para mim. O que importa para nós hoje é obedecermos a Deus. E o apóstolo Pedro, uma vez ele foi preso com João, e ele disse assim: importa obedecermos a Deus. Então, peraí. Quando nós obedecemos a Deus, a bênção vem. Aí tem umas linhas, né, de raciocínio, que as pessoas acham que bênção é muita coisa, né? Aquela mansão na beira da praia, é iate, é não sei o que, é um monte de coisa, né? Essas coisas que você sabe. Não. Bênção não é isso. Só isso, né? E pode ser isso também. Porém, bênção é a graça de Deus na nossa vida. Aí, o que acontece quando nós temos essa graça de Deus na nossa vida? O Senhor nos livra do mal. Ele nos guarda de enfermidades, Ele nos guarda de ataques do inimigo, né? Ele nos protege, trazendo sempre a sua palavra às nossas vidas. Nós somos transformados pelo poder de Deus. Então a obediência é uma bênção. E a obediência é interessante, porque todos aqueles que desobedecem recebem uma punição pela desobediência. Então a gente vai ver aqui nesse texto algo interessante. Então aqui nós estamos em Lucas, e eu quero ler de novo o versículo 49, que é o versículo onde nós vamos focar hoje aqui. Ele diz assim: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus não disse qual tempo eles deveriam estar em Jerusalém. Quanto tempo? Ele disse: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Quanto tempo? Quantos dias? Quantos meses? Quantos anos? Ele não especificou isso. Mas 120 pessoas permaneceram. E eu quero trazer aqui para você João, deixa eu ver aqui. Não, desculpe. Atos 1. Vamos adiante um pouquinho. Atos capítulo 1, versículo 4. Veja só. Atos 1, 4. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: de mim ouvistes. Então eles deveriam esperar essa promessa. Eles não deveriam ter pressa. Só deveriam obedecer. Esperar a promessa. E aí, essa promessa, tanto essa palavra aqui, Lucas relata, né? Nós vimos aqui Lucas capítulo 24. E depois o próprio Lucas, aqui em Atos, que foi ele que escreveu Atos, né? O próprio Lucas traz esse relato. Ele fala, de novo, dessa ordem, né? Que eles deveriam esperar
a promessa acontecer. E depois Lucas vai falar do dia que a promessa aconteceu. Quando o Espírito Santo desceu sobre 120 pessoas que estavam reunidas no cenáculo. Então, obedecer a Deus é algo maravilhoso. Porque a seu tempo a promessa vai acontecer. Não é no nosso tempo. Ah, você é obediente e aí? Tenho que obedecer. Só obedecer. A gente não tem que cobrar nada de Deus. Ah, eu estou aqui, ó Senhor, estou aqui já há quanto tempo que eu estou aqui e nada acontece. Aí, nada disso. O obediente obedece e não reclama, não murmura. O obediente só faz uma coisa: obedece e pronto. E aqui aconteceu algo maravilhoso com esse povo. Os 120 que permaneceram ali no cenáculo, unidos em louvor e adoração, pregando a palavra, adorando ao Senhor. Esses 120 foram abençoadíssimos. E a gente vai ver aqui no texto. Mas eu quero levar você agora Atos 2:33. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, Jesus recebe essa promessa e derrama essa promessa sobre os obedientes. Ah, derramou sobre os discípulos. Sim, sobre os discípulos obedientes. Os outros também eram? Eram, mas eles cansaram. Ah, Senhor, está demorando demais, nada acontece, olhando aqui para o céu, aqui o céu não abre, e não vejo nada acontecer, vou embora. E foram embora. Mas 120 falaram, não, o Senhor é fiel. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir, não importa quando seja. É no tempo dele, não é no meu, então eu vou aguardar. E aguardaram louvando a Deus, aguardaram glorificando, exaltando o nome do Senhor. E é isso que nós precisamos fazer. Não temos que ficar preocupados com o tempo, né? Olha a hora, Senhor, olha a hora. Será que Deus não sabe? Então, os 120 que ficaram, permaneceram unidos lá no cenáculo, eles foram super abençoados. Então vamos ver. Vamos continuar. Agora eu quero levar você a João 14, 16 e 17. João 14, 16 e 17. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Isso aqui é interessante. Jesus disse que o mundo não conhece o Espírito Santo. Ele diz que nós conhecemos. Mas você se lembra que eram cerca de 500 pessoas? Mas que 380, mais ou menos cerca de 380 desistiram? 120 permaneceram? Quem na verdade eram discípulos? Apenas os 120 que obedeceram. Os outros eram discípulos? Enquanto Jesus estava com eles, eram. Depois que ele vai aos céus, eles desobedeceram a ordem. Então, peraí. Para ser discípulos de Jesus, precisamos obedecer a sua ordem. Precisamos obedecer às Escrituras. Ah, mas eu obedeço. Aí, se você obedece, você questiona, você não obedece. Quem obedece não questiona. Anote isso. Quem obedece não questiona.
Você questiona seu patrão? Não, né? Ah, não, meu patrão não. Não tem como questionar o patrão, senão ele manda embora. Ué, mas questionar Jesus pode? Questionar as escrituras pode? Você que é militar, você questiona o seu superior? Não, ele é meu superior. Peraí, Jesus é inferior? Precisamos pensar, precisamos usar a nossa mente, precisamos olhar para as Escrituras, ver o que as Escrituras têm para nós, e assim nós vamos ser abençoados. Né? O tema da nossa mensagem é a bênção da obediência. Quando nós obedecemos, somos abençoados. Mas eu quero continuar com você. Nós precisamos aprender agora, versículo 26, João 14, verso 26. Veja aí o que Jesus disse. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. As Escrituras foram apresentadas aos discípulos. E quando Jesus apresenta as Escrituras, né, lá em Lucas 24, ele apresenta as Escrituras para os discípulos, e o texto diz que aí eles passaram a entender o que estava escrito, porque ele fala dos salmos, ele fala dos profetas, né? E tanto os salmos quanto os profetas falavam de Jesus, e ele agora explica isso para os discípulos. Olha, os salmos, os profetas falavam a respeito de mim, falavam a respeito do Espírito Santo, e agora eles entendem. Ficou claro? Mas aí, mesmo assim, tiveram pessoas que desobedeceram. Que chato, hein? Ouvindo Jesus, desobedeceram. Mas por que desobedeceram? Não receberam o novo de Deus. Quem obedeceu, recebeu o novo de Deus. A descida do Espírito Santo. E a gente vai ver daqui a pouco que maravilha. O poder de Deus sendo derramado na vida de 120 pessoas que estavam reunidas no templo. E essas pessoas receberam essa maravilha, essa promessa que veio do céu para a vida deles. E algumas pessoas ainda estão embriagados. Não entenderam nada. Só entendeu quem obedeceu. Quem obedeceu recebeu direto de Deus. Quem obedeceu recebeu aquela coisa maravilhosa na sua vida. Quem obedeceu recebeu algo novo, algo que nunca tinha acontecido. Aconteceu com apenas 120 pessoas. A igreja precisa obedecer a palavra de Deus. Na verdade, quando a gente fala de igreja, né, a gente precisa... vou trazer aqui uma palavra assim. A gente precisa direcionar. Né, porque, na verdade, não é igreja. Quem não obedece não é igreja. A igreja é um grupo de pessoas que obedecem às escrituras sagradas. E de repente, numa multidão de pessoas, né, reunida num templo, reunida num cenáculo, reunida em uma praça, em algum lugar, e alguém fala, olha a igreja, e de repente ali só tem uma pessoa ou nenhuma que é a igreja. Porque a igreja, na verdade, é um grupo de pessoas que obedecem às escrituras, que obedecem à ordem de Cristo. Então a gente precisa entender, na verdade, o que é ser igreja. Igreja é um grupo de obedientes. De pessoas que não questionam a Deus. Senhor, mas não, quando eu chegar aí no céu, vou perguntar isso, vou perguntar aquilo. Por que isso, por que aquilo? Nada, a igreja não questiona. Igreja obedece. Então, para você receber a bênção da obediência, você precisa ser obediente. E aí esses 120 receberam algo
no coração, na vida deles, que eles foram diferenciados dos demais. Mas eu quero ler. A gente precisa ler as Escrituras, né? Então a gente vai voltar aqui para a Bíblia, João 16, versículo 7. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, e vou-lo enviarei. Jesus precisava ascender aos céus para que o Consolador descesse e estivesse entre nós, como está entre nós. Aí, ele vai aos céus e ele envia esse Consolador. Mas vamos continuar aqui. Agora João 20, versículo 21 e 22. Estudar a Bíblia é fantástico, né? Maravilhoso estudarmos a palavra de Deus. Recebemos algo novo de Deus na nossa vida quando a gente estuda a Bíblia. João 20, 21 e 22. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. E olha só que coisa maravilhosa. Se de alguns perdoardes os pecados, ser-lhe-ão perdoados. E se lhes retiverdes, são retidos. Quando ele sopra o Espírito Santo sobre os discípulos, eles receberam poder na vida deles. Quer receber poder? Obedeça às Escrituras. Seja obediente. Não vai te custar nada isso. Mas você vai ser super abençoado ou abençoada. Aí eu quero voltar. Então Lucas fez esse relato maravilhoso. Depois ele faz um relato em Atos, né? E agora eu quero abrir com você Atos 2, de 1 a 4. Atos capítulo 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então veja que aconteceu algo novo, algo inesperado. Quer dizer, inesperado assim, porque aconteceu de repente, né? Mas eles sabiam que algo ia acontecer se eles permanecessem ali. Então, o texto diz que foi de que forma? Veja aí. Versículo 2 fala assim: de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Estavam lá, assentados, louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, né? Estudando a palavra. E o texto diz, de repente, eles não esperavam, não sabia qual era o momento, mas acontece, pá, de repente. Mas como é que aconteceu? Primeiro, veja aí, de repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. Som de vento impetuoso, né? Aquele vento, e de repente, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Algo novo aconteceu. Não foi assim uma criação humana. Eles não tiveram que fazer barulho. Eles não tiveram que bater nada. Fazer barulho de nada. Né? De guitarra nem tinha, bateria nem tinha, né? Se fosse hoje, né? Dá um acorde na guitarra, né?
uma nota bem lá em cima, assim, para mexer com a galera, e aí eles vão ficar cheios. Nada disso. Não teve barulho para que o poder de Deus descesse. O barulho veio do céu. Foi um som de vento impetuoso. Tem gente achando que o Espírito Santo desce quando a gente está emocionado. Não, não vai depender disso, não. O Espírito Santo não vai depender disso. Ele só dependeu para descer de uma coisa, da obediência das pessoas. Então hoje tem muita gente achando que não, tem para ele descer, para o Espírito Santo estar entre nós, a gente precisa de acordes de guitarra, a gente precisa de uma bateria tocando, né? O baterista dando viradas e viradas assim e tal. Não é isso. É só obedecermos às Escrituras. Deus não está impressionado com um belo louvor. Deus não se impressiona com isso. O que mexe com o coração de Deus é um coração obediente. Você pode ter todos os instrumentos que existem no mundo e todos eles tocando no mesmo lugar. Isso não vai impressionar Deus. E de repente você não tem instrumento nenhum, mas você é um obediente. De repente você nem sabe cantar direito, você erra as letras, você canta mal, né? Desafinado, mas você é obediente. Deus vai olhar para você e Ele vai abençoar a sua vida. Então o conceito de igreja hoje tem muitas pessoas que estão equivocadas com esse conceito. Tá achando que precisa fazer barulhos, que precisa fazer isso, fazer sacrifício, fazer não sei o quê, para atrair a presença de Deus. Não é isso. Quietinho, com seu coração quietinho, com a sua boca fechada, mas com seu coração obediente ao Senhor, você vai atrair a presença de Deus. Então nós precisamos entender o que é ser igreja. Para sermos abençoados, nós precisamos ser o quê? Obedientes. Igreja é isso, é um grupo de pessoas obedientes às Escrituras Sagradas. Então veja que Lucas fala da promessa, quando Jesus estava ascendendo aos céus. Depois Lucas vem e traz essa promessa. Ele diz como é que essas coisas aconteceram. Como foi? Foi assim, né? Um vento impetuoso que entrou na casa. Foi algo de repente. Entrou naquele lugar onde eles estavam reunidos e encheu a vida daquelas pessoas. Você quer ser abençoado? Quer ser abençoada? Obedeça às Escrituras Sagradas. Seja obediente às Escrituras. Obedeça seu pai e sua mãe. Está escrito. Primeiro mandamento com promessa. Obedeça às suas autoridades, quer sejam elas militares, civis ou eclesiásticas. Obedeça. Se você fizer isso, Deus vai abençoar a sua vida. Eu quero ler um texto aqui, Romanos 13. A Bíblia é interessante porque ela é uma palavra do céu, mas que nos ensina a obedecermos às leis terrenas. E quando nós obedecemos às leis terrenas, nós somos abençoados. Veja só o que diz Romanos 13, versículo 1. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus.
E as autoridades que existem foram por ele instituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Entendeu isso? Se você não entendeu, você tem uma Bíblia. Leia de novo. Para você entender, até você entender. E fala assim, Senhor, fala comigo, eu quero entender. Se você não tem uma Bíblia, procure. Vá na internet. Bota assim, Bíblia Online. E procure lá. Para que você possa entender. Para que você possa obedecer às Escrituras. Aí, vamos voltar. Versículo 3. Porque os magistrados não são para temor, quando se faz o bem, e sim quando faz o mal. Queres tu não temer a autoridade? Faz o bem, e terás louvor dela, visto que a autoridade é ministro de Deus para teu bem. Entretanto, se fizeres mal, teme, porque não é sem motivo que ele traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador para castigar os que praticam mal. É necessário que lhes sejais sujeitos, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Por esse motivo, também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo constantemente a este serviço. Pagai a todos os que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem respeito, respeito. E a quem honra, honra. Então nós temos autoridade sobre nós. E essas autoridades são instituídas por Deus. E quando nós desobedecemos, nós estamos fazendo o quê? Resistindo à ordenação de Deus. E o texto diz que quem resiste à ordenação de Deus traz o quê? Juízo sobre si. Condenação, né? Sobre si. Então, peraí. Então eu preciso ser obediente. Quando eu sou obediente, a autoridade não vai me punir. Então nós precisamos entender essa questão da obediência. É uma lei maravilhosa. É uma lei que traz bênção para as nossas vidas. Aí, eu quero voltar aos irmãos que obedeceram, aos 120 que estavam reunidos. Eles receberam a ordem de Cristo. E eles falaram, vamos permanecer até que do alto venha esse poder sobre as nossas vidas. Não importa qual o tempo nós vamos esperar, mas vamos esperar. Vamos ficar aqui, vamos estar juntos. Mas hoje o que acontece? Muitas pessoas querem dizer, não, hoje tem pandemia, né? Tem medo de um vírus. Ó, em vez de obedecer a Deus, teme um vírus. Não é estranho? É estranho isso. Eu vejo isso como uma coisa muito estranha. Mas, vamos seguir, né? Porque esses 120 aqui olharam para os outros que se afastaram e fizeram o quê? Nós vamos permanecer. Nós vamos estar aqui. E permaneceram. E foram abençoados. Aí, então veja que quem obedeceu, recebeu algo novo. Você quer receber algo novo? Seja obediente às Escrituras Sagradas. Seja obediente à ordem de Cristo. E quem foi obediente voltou para casa diferente, transformado pelo poder de Deus. Porque Deus trabalhou na vida dessas pessoas por dentro e por fora. E que essa graça esteja sobre nós, que possamos obedecer às Escrituras, possamos ter nas Escrituras o nosso manual de vida. E nelas nós vamos encontrar sempre a paz de Cristo, que excede todo entendimento. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus derrame graça no seu coração. Que você e sua família sejam ricamente abençoados. Que a palavra de Deus seja motivo de alegria para vocês. Tá bom? Que Deus possa encher o coração de vocês de alegria e paz, em nome de Jesus. Eu quero orar. Vamos fazer uma oração?
Senhor, louvamos o teu nome. Agradecemos a ti pela tua palavra, pedimos a ti que fale conosco. E derrame, Senhor, sobre nós o teu poder, que o Senhor possa cuidar de nós, que a cada dia possamos obedecer às Escrituras, que o Senhor possa estar enchendo, Senhor, os nossos corações com a tua alegria e trazendo sobre nós a tua paz, em nome de Jesus. E assim oramos agradecidos. Igreja de Cristo, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo sigam com todos desde agora para sempre. Que os amados e amadas do Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe aí a sua vida. Deus derrame graça no seu coração. Abençoe a sua família. Que a sua casa seja uma casa de bênção em nome de Jesus. Um abraço. Com Deus.